Esdras, capítulo 7. Temos assembleia hoje, após EPD. Então, não estaremos trabalhando em Esdras 7 e 8, né, como eu tinha falado para vocês, e sim apenas Esdras, capítulo 7, beleza? Nós terminamos nossa lição em um momento muito importante da história dos exilados que estavam retornando do cativeiro. Eles haviam retornado com Zorobabel, o meu líder, eles haviam iniciado as reformas da construção do templo, eles haviam restituído muitas coisas ali, ocupado suas terras, mas infelizmente fizeram jogadinhas políticas para com eles e a obra foi embargada, a obra foi paralisada. Então, até que Deus, com sua santa mão, após aproximadamente 16 anos de paralisação, interfere e eles então retomam a obra. Deus utiliza Ageu e Zacarias para falar ao seu povo: por que vocês pararam a obra? Por que vocês estão com medo? Então eles retomam a obra. Com isso, seus opositores políticos vêm, querem argumentar que eles não deveriam ter continuado a obra. Eles, porém, usam um argumento também político, que existe um decreto, decreto de Ciro, que autorizava eles a fazerem o que eles estavam fazendo. Eles procuram, então finalmente encontram o decreto de Ciro. Encontrando o decreto de Ciro, eles continuam a construção e após 4 anos eles terminam então a construção do templo do Senhor. E aí o versículo 22 do capítulo 6 termina assim: celebraram a festa dos pães asmos, o da Páscoa, por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor se tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer nas mãos da obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Versículo capítulo 7, versículo 1 diz: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, e aí segue-se uma pequena genealogia até o versículo 5, né? Então a gente vê que o pessoal termina alegre, o povo termina alegre, com júbilos ao Senhor, porque Deus, com sua santa mão, os livrou. E fez porque, na verdade, agora eles tivessem um outro decreto. Dário agora faz um outro decreto para blindar eles mais ainda e obrigando seus inimigos a trabalhar junto com eles. Então é um grande motivo de comemoração. E nessa comemoração, aí vem o capítulo 7 e fala: passadas estas coisas, essas coisas é um período de tempo ali de 60 a 70 anos. Alguns teólogos apontam que chega até mesmo 70 anos. Graças a mais João, graças a mais Rita. Então, 60 a 70 anos de janela de tempo. E é nessa janela de tempo que acontece a história de Esther e Mordecai, que nós estudamos, o resumo ali, do panorama do livro de Esther ontem no culto de jovens. E não iremos trabalhar Esther na EBD, e não está trabalhando no culto de jovens. Então, passadas essas coisas, período enorme de tempo, décadas, inclusive acredita-se que Esdras provavelmente não poderia nem ter nascido, ele era vivo quando os primeiros retornaram do cativeiro, porque passa muito tempo entre o primeiro retorno e o segundo, né? Aí a gente tem o que a gente chama de segunda imigração. A primeira imigração foi em 536, com Zorobabel. Essa é a segunda imigração que vai acontecer com Esdras, no ano 458. E agora, até o final do livro de Esdras, iremos acompanhar como isso sucedeu. E que lição valiosa para os nossos dias, viu? O livro de Esdras é muito bom, como um todo, obviamente. E agora, quando Esdras entra de fato em cena, você vê que o negócio muda de figura. Ó. Esdras tem sua genealogia colocada aqui. Versículo 5. É isso, os descendentes eram filhos de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, que era filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Então, o texto bíblico coloca esse resumo, da sua genealogia, apenas já completa, apenas para mostrar que Esdras era descendente de Arão. Portanto, Esdras era sacerdote. Ele era sacerdote por direito, por linhagem sanguínea. Esdras era sacerdote. Quem era esse Esdras? A gente sabe que ele é a descendência dos sacerdotes. Quem é ele? O texto bíblico vai nos falar melhor ainda quando a gente chegar no versículo 10 acerca de quem é Esdras. Versículo 6 até o 10. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel.
e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Então Esdras era versado na lei, ele era escriba. Os escribas da época, né, os shofar, eles eram os secretários. Os secretários eram aqueles que sabiam ler, porque na época o analfabetismo era gigante, e eles também transcreviam. Então eles cuidavam da parte burocrática, da papelada, de ler documentos, ler leis, interpretar as leis, ler alguma coisa em voz alta, né? Então eles tinham que passar isso. E eles também eram responsáveis por fazer cópias, por transcrever, ser copistas. Então quem era escriba na época ocupava um cargo elevado, um cargo muito elevado. E é interessante que a Bíblia traz isso e traz também aquilo que Artaxerxes fala sobre Esdras, sobre isso, lá no versículo 10. E Esdras, ele era versado na lei de Deus, ele não era somente um escriba qualquer, ele era um escriba do Senhor, ele era versado na lei do Senhor. E esse é o propósito pelo qual Esdras retorna agora. Zorobabel foi responsável por pegar o pesado, por chegar lá, por reconstruir o templo, por correr risco de guerra, por liderar o povo em uma reconstrução. Enquanto Esdras tem outro papel. O papel dele é levar a palavra de Deus para o povo. É restituir a parte sacra, né? A parte sagrada, a parte religiosa. É levar a palavra de Deus, literalmente, no caso a Torá, né? O Antigo Testamento, né? Para eles ali a Bíblia era a Torá, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou a lei de Moisés, que a gente sabe que não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, ok? Mas a lei de Deus passada através de Moisés. Então a gente nunca pode esquecer disso, a gente sempre tem que ter isso em mente. Que a gente cita Paulo, a gente cita o que Pedro fala, mas é Deus falando, ok? Sempre é Deus falando, que é a palavra de Deus. A gente nunca pode esquecer disso. Ainda que por intermédio do apóstolo Paulo. Com exceção das falas de Jesus, são falas diretas do próprio Deus. Todas as outras têm aí intermediários. Estão no texto bíblico, porque são palavras de Deus úteis para nós. Então eles eram habilitados para isso. E essa é a sua preocupação. Não a parte estrutural, mas a parte eclesiástica. Organizar a questão religiosa do local. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então subiu uma galera junto com ele, dos filhos de Israel. Ao todo, a gente vai ter aqui uma lista, né? Ao todo foram cerca de 5.000 pessoas. Então, na primeira leva vão mais ou menos 50 mil, né? Vão 4.900 e... esqueci, né? 49 mil, aliás, cento e tantos. Está quase 50 mil. Na segunda imigração, temos cerca de 5.000 pessoas imigrando, ok? Então, não é tantas pessoas assim. Mas tem um detalhe aqui. Quando cita aqueles que estão indo, Esdras sente falta de um povo. Então, peraí. Estamos voltando, está faltando uma galera aqui. E é uma galera muito especial, uma galera que não poderia faltar. Como é que a gente vai voltar lá, restituir o culto, né, de uma forma bíblica, né, conforme a lei de Moisés, conforme o Senhor ordenou para a gente, sem os levitas, né? Não tem como fazer isso. Continua a leitura, versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei, pois no 1º dia do mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então a gente tinha ali uma, vamos chamar de igreja, né? Não é bem igreja, esse termo vem depois, né? Que é o templo de Jerusalém reconstruído, a igreja enquanto povo de Deus, né? Aquele ajuntamento ali, e eles tinham um templo bonito, um templo que não tinha a mesma glória do templo anterior, né? Não na vista dos homens, mas era um templo maior que o templo de Salomão, o templo de tamanho era maior, porém estava faltando o principal. Irmãos, não importa o tamanho do templo, importa se tem Bíblia, importa se tem Deus ali, se a presença de Deus se faz presente, importa se tem os estatutos e os juízos de Deus. É claro que de preferência a gente quer um templo, se a gente pudesse, a gente quer um salão dos jovens que não vai ter essas muteiras, né? Em que a gente tem que estar arrastando uma mesa de pingolim para cá, depois para o meio, ensinar ela, olha, você vai ficar aqui. É claro que a gente quer as melhores condições possíveis, e isso é bom e salvável, né? Se a gente tem condições, investir na infraestrutura, mas não podemos esquecer do principal. Às vezes, muitas igrejas perdem o foco, elas focam tanto na parte física, né? Tanto na aparência, que elas esquecem a parte espiritual que importa.
O material também vai ser importante, é óbvio, mas o mais importante é isso. Então Deus cuida primeiro de construir o templo, depois de levar a palavra de Deus. Então a reconstrução de uma igreja, a reconstrução de um povo de Deus, ela não inclui apenas reconstruir um templo. Suponha que a gente fosse totalmente perseguidos, nossa igreja fosse destruída completamente. Depois de outro tempo, a gente está autorizado a reconstruir. Então os batistas podem voltar para São Luís do Norte. A reconstrução da Igreja Batista de São Luís do Norte não incluiria apenas vir aqui um monte de pedreiro e levantar essa casa aqui pra gente. Não. Também envolveria Deus enviar alguém para nos instruir quanto às Sagradas Escrituras. Né? E quero deixar um destaque aqui para o nosso agora ex-pastor, né? Pastor Yolando, que fez um excelente papel de Esdras aqui nessa igreja. A gente sabe, especialmente os irmãos mais velhos, né? Nós somos jovens ainda, a gente não pegou em boa parte da trajetória da nossa igreja, mas ao olhar para o passado, ao estudar, perguntar a pessoas, né, que durante o passado você jovem vai perceber o quanto a mão de Deus esteve ao lado do nosso pastor e como ele fez esse papel de Esdras, trazer estatutos bíblicos para a gente, né, também questões doutrinárias da Igreja Batista, então isso é importantes, e foi sensacional. E aí você vê uma base bíblica sólida, bem instituída, de modo que a gente agora, graças a Deus, consegue caminhar por conta própria. A gente prioriza o ensino da palavra de Deus, porque a gente entende que homem nenhum consegue nos ensinar, apenas Deus. A gente tem que ouvir o que Deus quer nos dizer. Só que Deus utiliza homens, mas esses homens que Deus está usando vão falar a Bíblia. E eles não estão indo lá para dar palestra coach, e eles estão indo lá para falar suas linhas de pensamento, falar o que ele pensa, o que ele acha. Eles estão indo lá para falar a lei de Deus, para falar aquilo que a palavra de Deus diz, como eles devem se comportar, não segundo o que ele acredita que é certo, mas segundo o que a palavra de Deus acredita que é certo. E isso é muito importante. Versículo inclusive Esdras significa auxiliador, vamos lembrar disso. Então Esdras vai lá para auxiliar o povo. Versículo 11. Essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então, a gente vê vários documentos históricos aqui encontrados no livro de Esdras, como a gente falou lá na introdução. Esses documentos históricos são importantes. Eles trazem ainda mais validade do texto bíblico, facilitou para que ele entrasse no canônico bíblico. Ontem a gente discutiu sobre Esther, né? Se Esther devia ter entrado no canônico bíblico ou não, e as suas ponderações, vários pontos contra, várias objeções para que Esther não entrasse no canônico bíblico. Porém, a gente sabe que assim como eles, é um texto inspirado por Deus. E uma das coisas que facilitam muito isso é a presença dos documentos históricos. E a arqueologia e a história validam isso, eles encontram realmente, através da Bíblia inclusive, né? Desde dos séculos passados, expedições até os locais que a Bíblia falava. Eles iam lá e achavam. Então, com o tempo, foi provando cada vez mais que a Bíblia está correta e precisa com seus dados. Nós temos em mãos o melhor documento histórico da humanidade. Nada é tão confiável quanto a Bíblia. E isso, mesmo na perspectiva de um ateu, isso aqui é confiável. As histórias. Claro que o ateu não acredita, ele não tem fé, ele não tem milagres, ele não pensou sendo do grande peixe, ele não tem alguém andando sobre as águas. Mas uma coisa é inegável, um documento histórico preciso, sem erros. Isso é fato. Mas nós não lidamos com a Bíblia como apenas um simples objeto de estudo. A gente estuda porque a gente quer entender as verdades de Deus presentes no texto para nossas vidas. A gente quer aprender, a gente quer saber para não cair em heresia. E porque isso é bom para alimentar o nosso espírito, nos alimentar espiritualmente. E também para ensinar para as pessoas, para tirar dúvidas das pessoas, para facilitar a pregação do Evangelho. Uma vez que a pessoa pode ter dúvida, para trabalhar o discipulado, se você vai ter dúvidas, você tem que saber tirar as dúvidas dele. E para você próprio. Então a gente se alimenta da palavra, a gente tem um contato diferente com a palavra. E Artaxerxes e os demais reis persas, eles exercem um certo tipo de temor. Parece até que eles são cristãos, né? Olha o que Artaxerxes fala aí, ó. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Essa expressão Deus do céu, ela indica que muito provavelmente o rei Artaxerxes, ele não é que ele acreditava em Deus, mas ele possa ter reconhecido a soberania de Deus em relação aos outros deuses. Ele fala, não, esse aqui é o Deus do céu, esse Deus aqui está diferente dos demais. Ele reconhece. Porque para o politeísta, sempre há espaço para mais um Deus. Sempre há espaço. Pode vir. Ele acredita 10, 20, 30, 50 deuses,
Então, na dúvida, eu vou assegurar que eu vou ter a bênção de todos os deuses. Então, os povos que eu conquistei, né, as minhas aqui, mais de 120 províncias, eu escravizo eles, mas eu não quero que a ira do Deus deles venha sobre mim. Então, vamos fazer uma jogadinha de paquetá aqui. Então, lei civil, ó, os sacerdotes de qualquer divindade, eles vão ter regalias. Isso foi institucionalizado na cultura persa da época, tá? Os sacerdotes começaram a ter algumas regalias, eram intocáveis, não mexe com eles não, para não despertar a fúria do Deus deles. O que mostra que os persas eram pagãos. Os persas não se dobraram de fato ao Senhor. Ainda que Deus tenha utilizado eles, Deus utiliza ímpios. Ou ainda que Deus tenha tratado com alguns realmente mudaram seu coração por algum momento, mas a nação persa como um todo ela cai. A nação persa como um todo ela cai. Não estou falando cair para a Grécia, achando grande não, estou falando que ela cai espiritualmente. Ou até alguns desses 3 reis mesmos que ajudaram, foram Ciro, Dário e Artaxerxes, eles mesmos possam em algum momento crer e ter um temor no Deus, que é o Senhor dos Exércitos, mas eles retornaram, eles voltaram às suas velhas práticas. Isso é fato. Então não é porque eles reconhecem, é até debatido, né? Trouxe para vocês o capítulo 1, a conversão, será que Ciro se converteu ou não? Ciro parecia ter um certo tipo de temor, sim, sem dúvida. Artaxerxes é mais difícil de falar apenas com isso aqui. Mas uma coisa é fato, ele cresceu, Esdras cresceu ao lado de Artaxerxes, Artaxerxes viu o zelo de Esdras. É tanto que é ele mesmo que elogia. Ele mesmo elogia, ó, esse Esdras aí é diferente. Esse Deus aí, ó, esse Esdras, ele é escribo da lei do Deus do céu. Então, paz perfeita. Quando fala assim, Artaxerxes, rei dos reis, esse título é comum, né? Rei dos reis. O que é isso te lembra? Rei dos reis. Quando eu ouço rei dos reis, só penso em uma palavra, automaticamente. Jesus. Mas a Bíblia chama Artaxerxes de rei dos reis. A Bíblia não chama Artaxerxes de rei dos reis. A Bíblia está mostrando um documento em que Artaxerxes se chama de rei dos reis. É muito diferente. Esse título era para ele se diferenciar dos demais reis vassalos, né, que tinha ali nas sapatrias, né, nas regiões de comando. Então a gente tinha, por exemplo, Tartenai, que ele também era um rei, lembra? Mas ele não era um rei, o imperador, o rei dos reis que mandava no império. E aí, quem era esse rei era Dário. E Dário depois vem e manda esse decreto. E Tartenai, inclusive, tem que ajudar o povo de Deus a construir o templo. Parou por que Tartenai? Então, ele está falando que ele, dentre os reis, ele é o mais sublime. E isso nos ajuda a entender a importância e a força da expressão atribuída somente a Jesus Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez nós, com nossa mentalidade ocidental, aqui do Brasil, brasileiro médio do século XXI, a gente consiga entender o peso dessa expressão. Isso aqui, para uma pessoa dessa época, tinha muito mais peso. Rei dos Reis significa que ele está acima de todos os reis. O cara aqui já se achava um cara, porque dentro da província dele, ele estava acima de todos. Só que Jesus se apresenta não somente como o Rei dos Reis dentro do Império, mas o Rei dos Reis do mundo todo. Não tem nenhum rei do mundo, nem que existiu, nem dessa era de agora, nem que irá existir, que está acima do nome de Jesus Cristo. Ele é o rei acima de todos os reis para sempre. E isso é incrível. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis. Aqui é um documento, saúde, documento histórico, transcrito literalmente em aramaico. Essa é a cópia da carta, que abre aspas. Versículo 12, abre aspas. Está associado no versículo 18, se eu não me engano. Que é inclusive, versículo 20. E até o versículo 26 é onde a gente encerra a parte em aramaico que a gente tem em Esdras, né? Então, só lembrando, sempre que a gente for mencionar as linguagens da Bíblia, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Novo Testamento em grego, e Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Então, alguns trechos em aramaico. Antigo Testamento, mais de 90%, 8% em hebraico. E esses pedacinhos aramaicos se devem justamente ao exílio babilônico. Aí a gente tem os soldados de Daniel, que foi a primeira remessa, né, dos que foram levados cativos, ele era do Rei do Norte, e alguns trechos de Esdras, então aramaico. A gente está vendo esses trechos aqui, e porque tem um pedaço em aramaico na Bíblia. São editos literalmente dos peças, então vai estar em aramaico mesmo. Porque é como se fosse um recorte, né? Cortou e colou aqui, ó. Pá! Ctrl C, Ctrl V. O cortar é Ctrl R? Corta, né? Eu acho que você corta pá, e cola. Ctrl R e Ctrl V. Colou. Continuando então. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiserem contigo a Jerusalém, vá.
porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levardes prata e ouro que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Por enquanto só até aqui. O decreto dele é muito parecido com o decreto de Ciro, né? Mas tem algumas diferenças. Vamos entender as diferenças aqui. Ciro, ele autoriza o pessoal a voltar para construir o templo. Fala, não, podem ir, não atrapalhem na construção, ajudem na construção aí, né? Beleza? Dá até ver com o decreto depois para retomar a obra, falando, vocês vão ter que ajudar eles financeiramente também. Então, além de proteger, vão ajudar eles. Agora, o decreto de Artaxerxes, né, o terceiro rei usado por Deus persa aí, né, para dar continuidade à obra de Deus, Artaxerxes já tem uma outra linha. Ele fala, quem quiser ir com Esdras, que vá, pode ir. O pessoal vai te ajudar também, instantaneamente, vão doar ouro, prata, a gente vai ver esse quantitativo aqui, né, mais pra frente, vai falar o quantitativo, e muito, a gente está falando de muita grana mesmo. A gente está falando de milhões de dólares, convertendo para os dias de hoje. Milhões e milhões de reais doados em ouro, em prata. É muita grana, é muita grana. A gente vai ver os utensílios aqui, você já vai... Caraca, com esse tanto de utensílio de ouro aqui, de prata, é um negócio caro mesmo. E eles realmente foram doados. E ele fala o seguinte, por conta da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. A gente viu ontem que o rei persa, ele tinha 7 conselheiros. Ele tinha seus eunucos, ele tinha seus conselheiros, inclusive um dos seus conselheiros, está com a Maria Vitória, a chamada secretária. Um dos seus 7 conselheiros, inclusive, deu conselho para aquele decreto lá, né, que não se pode revogar. Os decretos dos médicos dos persas não podiam ser revogados, eram os decretos absolutos deles. E aí, Mecanã, né, dá aquela ideia de fazer, não, agora as mulheres têm que ter afininho para os homens agora, vai colocar todo homem em cima da sua casa, por conta do que Vasti já havia feito, né? Vasti se recusou na presença do rei, também uma rebelião feminina na época, né? Eles então criam esse decreto. Então o rei tinha seus conselheiros. Esses conselheiros muito provavelmente não eram mais aqueles que a gente vê em Esther, provavelmente devem ter morrido. Ou seja, alguém eram pessoas sábias, eles se conservavam sim, o rei ia, reis iam e vinham, e os conselheiros continuavam, mas os conselheiros também morriam, né? Era muito comum você ter um conselheiro que estava ali 2, 3 reis, né? Acompanhava o filho, o neto, mas em algum momento ele arrasta. Os conselheiros eram pessoas sábias. E tem um provérbio muito bom, onde Salomão fala que o rei sábio consulta os seus conselheiros antes de entrar na guerra. E às vezes nós pecamos enquanto povo de Deus por não tomar conselhos. Mas cuidado. Veja que aqui o rei, esse rei, tinha 7 conselheiros. Então não é tomar conselho de todo mundo, não é postar no estado do WhatsApp assim, ou no Instagram, o que eu devo fazer? Você fazer isso. Então escolha as pessoas com quem você vai pedir conselho. E pondere se realmente é isso mesmo. Porque nem todo conselho é para você seguir. Isso é fato. Às vezes a pessoa vai ter um conselho bíblico que ela não entende, às vezes é porque a mão de Deus não foi sobre ela para te aconselhar, ou às vezes é porque simplesmente ela não sabe. Ela acha que ela é o certo, mas aquilo não é o melhor para você. Aquilo não se aplica a você. Mas ouvir conselhos é muito importante. Versículo 15 fala que a habitação de Deus está em Jerusalém, que de fato não era mentira. A gente tem um Deus muito geográfico no Antigo Testamento, um Deus que habita no templo de Jerusalém. Mas esse Deus habita agora em cada um de nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então Deus ele não habita mais no lugar físico. É claro que Deus é onipresente, ao mesmo tempo que ele habitava em Jerusalém, ele está preso lá contigo, né? Deus está no firmamento dos céus, Deus também está presente em todos os lugares, acompanhando a história, em qualquer lugar que seja. Okay? Versículo 16. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas, espontaneamente para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares, e as suas libações as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei, segundo a vontade do vosso Deus.
E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituiu-se perante o Deus de Israel. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás à casa dos tesouros do rei. Então, o rei aqui fala, ó, o que você precisar de recurso financeiro, do tesouro da casa do rei, do tesouro real, isso é, do dinheiro do império persa, tá aí, peguem, podem pegar, o que você precisar, tá aí. Ele confiou muito em Esdras aqui, que eles não seriam corruptos. E lembrando que Artaxerxes conhecia a conduta de Esdras, muito provavelmente. Esdras era qualquer um, ele achou um favor ali diante de Artaxerxes. E ele estava autorizado para pegar, mas ele tinha uma grande responsabilidade também. O rei poderia não estar fiscalizando, poderia não estar acompanhando, mas Deus estava acompanhando. Então Esdras tinha essa responsabilidade diante de Deus. E assim somos nós, com tudo que planeja a justiça, especialmente que planeja dinheiro, né? A gente não vai tesouraria, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está lidando com dinheiro, mas é um dinheiro santo, é um dinheiro para a obra e para o reino de Deus. E Deus está vendo. Ainda que a gente faça alguma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus está vendo. Isso em tudo na vida. Detalhe, os utensílios eram sagrados. Alguns utensílios foram recuperados. Vocês lembram lá na primeira revista, que a imigração de lá? Que eles pegaram alguns utensílios que eram na casa do Senhor, as quais Nabucodonosor tinha furtado, né? Até que a conta lá não bate, somatória, porque alguns foram lá e entregaram os utensílios depois também. Então, taça de prata, de ouro, a gente tinha até pratos, talheres, bacias, tudo era muito sagrado para o judeu. Tudo era muito sagrado para o judeu. E ele tem esse direito, então, de ter os seus recursos para poder seguir essa viagem. Então, a gente vê a provisão da boa mão de Deus ao mover o coração do rei. Então, literalmente, Jesus fala, mover o coração do rei para isso. Versículo 21. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, pontualmente se faça, até com talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Então ele fala, eu não quero que a ira de Deus venha sobre nós não, então vocês entreguem aí, irmãos. Mas lembrando que isso não indica necessariamente um temor real a Deus, mas às vezes um medo, né, pelo politeísmo deles, por eles quererem alcançar esse favor, né, essa jogadinha de paquetá e alcançar favor de todo mundo, no que se refere a todos os deuses, né, para não querer a ira de Deus vindo sobre eles, tá bom? Mas, de certa forma, Artaxerxes sabia que esse Deus era diferente. Ele sabia, esse que é o único Deus verdadeiro, o Deus dos deuses. Ele ouviu isso. Deus de verdade, todos os outros são falsos. Ele possa, talvez, ainda continuar com o seu politeísmo, mas reconhecer a diferença de Deus em relação aos outros. E Deus, ele sempre se manifestou ao povo gentil desde o Antigo Testamento. A gente vê isso. Tanto com Daniel, quanto com Esdras, Zorobabel, que estava sempre próximo ali aos reis, quanto ao povo mesmo. Raabe é um dos melhores exemplos disso. Raabe era uma prostituta. Ela foi salva, porque ela ouviu falar do Deus de Israel. E o meio de evangelismo ali foi a guerra. Foi a guerra. Deus vencia a guerra. E quem venceu a guerra foi o Deus de Israel. Esse Deus é forte, hein? E aí Raabe escuta e fala, aquele povo de Israel está vindo aqui, daquele Deus lá, do tal de Senhor dos Exércitos. Esse Deus vence guerra mesmo. Eu sei o que esse Deus fez no passado. Eu quero ser salvo por esse Deus. Então, o nome de Deus era pregado de várias maneiras. Então, a gente vê a salvação sendo estendida para os gentios, a oportunidade. Os próprios Deus mesmo se recusaram. Tanto que alguns ficaram acomodados e nem quiseram retornar. Eles têm uma segunda chance de retornar. É uma outra geração, a geração já morreu. Tinham pouquíssimos naquela geração, que foi na primeira vez, pouquíssimos, se é que tinha alguém vivo. Estava muito senil já, era muito novo quando voltou, não tinha nem opção de escolha, agora estava senil. Então a maioria tinha morrido, grande maioria. E eles têm uma chance de voltar, e só cerca de 5 mil vão voltar, gente. Não querem voltar. Por que não quer voltar? Por quê? Porque às vezes a gente não quer voltar na casa de Deus, porque às vezes a gente não quer voltar à presença de Deus, porque a gente prefere às vezes ficar do jeito que a gente está mesmo, acomodados, porque é cômodo. Já vai ficar no mundo, ficar fazendo as coisas no mundo que é mais acomodante para a gente. A gente não quer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente quer sair da zona de conforto. Porque está muito bom aqui na Babilônia, está muito bom aqui no Reino Persa, está muito bom estar aqui na terra estrangeira. E detalhe, um povo que não aceitava a subordinação de outros povos, não pagava imposto.
né? Não pagava, não queria pagar imposto direito. O povo que não aceitava, que era revoltado, mas não queria voltar para casa quando teve chance. E tem pessoas que são assim. Elas reclamam e reclamam. Mas quando tem a chance de fazer alguma coisa, não fazem nada. Não fazem nada. Não ajudam. Só atrapalham com suas murmurações e reclamações. Continuando. Versículo 22. 23, né? Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Versículo 23 já foi, agora 24, né? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, para que julgue a todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem a lei do teu Deus, e ao que não a sabe, lhes faça saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. E aqui a gente encerra a parte aramaico, né? O segundo grande trecho aramaico de Esdras e o edito do decreto, então, de Artaxerxes. Eu falei no versículo 26. Ele continua até o versículo 26. Então aqui ele fala, e se alguém interferir, se alguém for atrapalhar, vai morrer, vai ser preso, não vai atrapalhar não. Então esse decreto aqui, ele chegava lá e pá, toma aqui, né, cara, toma carteirada, né? Não, deixa eu passar aí, porque o rei mandou, a questão do passar aí. Então, Decar, ajude nós aí. Interessante que até o azeite, né? Aqui no versículo 22, fala que até o azeite, até sal, era para eles doarem, cara. Sal, vontade, né? Sal foi iguaria, mas mais fácil conseguir até hoje, tá baratinho. Agora você com R$5 você compra sal à vontade, só sal por ano, quase. Então, até nisso, até nos mínimos detalhes, a provisão de Deus está sobre o seu povo nos mínimos detalhes. Continua a história de Esther, que parece que Deus se oculta. Cadê Deus? A gente está aqui em meio a um povo estrangeiro, a um povo pagão, cadê Deus? Mas Deus aparece, Deus abre os bastidores, Deus se revela, e Deus aparece, Deus conduz o seu povo. No caso desse versículo 22, ele fala até 100 talentos, até 100 batos de vinho e tal. No caso, é limitando mesmo até 100 ou uma maneira de falar, pegar aí à vontade? Ele estava limitando, mas isso aqui era muita grana. Estima-se que o valor desses 100 talentos aqui de pratas e fora outros utensílios que lá no capítulo 8 vai falar melhor também, vai citar de novo, poderia chegar só esses talentos aqui de prata a $200 mil. Mas somando todo o montante, convertendo para o dinheiro de hoje, né? Que os comentários agora são em inglês, eles se convertem em dólares. Só converter para real, tipo 5, dá R$1 milhão. Acredita-se tranquilo, fácil, que tinha de 5 a 10 milhões de dólares aqui. Era muita grana. E eles não precisariam disso tudo. Ele não ia usar isso tudo. Ele sabia que ia usar isso tudo. Ele conhecia a indústria. Entendeu? Era uma limitação, né? Precisava qualquer coisa. Sal não precisava limitar. Mas ele sabia que aquilo ali era como se fosse infinito. Entende? Então é a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma pamonhada ali, né? O Divaldo deu liguinha pra gente, né? Então ele fala assim, não, pode pegar quantas liguinhas vocês quiserem. Então, até 1000 liguinhas. Não vai ser 1000 pamonhas. Eles sabem que vai ser 1000 pamonhas, então não vão pegar 1000 liguinhas. Entendeu? E aí confiando que somos igreja, somos povo de Deus. Entendeu? Então era uma limitação sim, mas era como se fosse infinito. Que nem, sei lá, na minha época, R$100 para uma criança era muita coisa. R$100 era dinheiro infinito. R$2 é um luxo, picolé, bastante coisa. Hoje em dia talvez nem tanto, né? Mas ele vai entender aí. Tá muita grana. Continuando então. Versículo 25, isso. É interessante que Artaxerxes fala para Esdras, né? Fala, não, e você, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, você possui. Então, Artaxerxes conhecia Esdras, sabia da sabedoria dele. Nomeie magistrados e juízes para que julguem o povo que está da lei do Eufrates. Então, ele deu autoridade para que Esdras nomeasse pessoas como juízes, cara. Magistrados, dá autoridade para Esdras fazer isso. E a gente vê aqui que ninguém lidera sozinho. Impossível você liderar sozinho. Esdras precisavam dessa galera para ajudar ele, tanto na viagem
quando chegasse lá também. Ele precisa contar com a ajuda dos que já retornaram pela liberação, né? Quanto desses estavam indo juntos. Ninguém libera sozinho. Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda uns dos outros. E outra coisa interessantíssima que ele fala: e a todos que sabem as leis de Deus, e aos que não sabem, que eles façam saber. Isso é, você vai pregar, né? O nosso termo do dia a dia não fala isso, obviamente. Você vai pregar, vai ensinar a lei de Deus para quem sabe e para quem não sabe. Porque a gente que sabe, precisamos ouvir também. Nós que sabemos, precisamos ouvir também. A maioria de nós, enquanto cristãos, precisamos mais ser lembrados do que informados. Um cristão aí que tem talvez um ano de igreja, né? Você que ouviu ali o básico, né, da teologia, o básico do evangelho, você sabe os preceitos básicos, você que tem uma leitura bíblica constante, você sabe o básico, você sabe, cara. Você só não pratica, às vezes, isso é um erro. Por isso vão ser lembrados o tempo todo, como por exemplo o capítulo 8, onde nós lembramos da prática do jejum, que é muito importante. O jejum de Esdras, ele é muito importante. Então nós sabemos o que precisamos fazer, a gente não faz porque nós somos pecadores e falhos, porque a gente é lerdo, acomodado, com esse povo que não voltou. Então a gente precisa ser lembrado sim. Então você vai falar da lei de Deus, os que não sabem, os que sabem também. Os que sabem também. Não é só os que não sabem, então é falar os que sabem. Porque se sabem, por que estão na idolatria então? Por que se desviaram dos estatutos de Deus? Não faz sentido. Inclusive eles estavam na Babilônia por causa disso, né? Eles estão tendo que voltar porque eles já caíram no passado, mesmo Deus dando várias chances para eles. Como você acompanha lendo o livro de Reis, o livro de 1 e 2 Samuel, e as crônicas que resumem ali a parte mais de Judá, né? Crônicas foi escrito para outro propósito, para mostrar justamente esse pós-exílico aqui, né? Então, crônicas diferentes de Reis. Mas enfim, a gente precisa ficar atentos e também praticando. Muitas vezes quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus: Senhor, para a gente sejamos só ouvintes, mas possamos também ser praticantes aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve. Não basta, por exemplo, só ter uma boa teologia sobre o jejum, não jejuar. Não basta só ter uma boa teologia e entender aqui o que Deus fala para nós, esse texto bíblico, não praticar nada disso, não adianta de nada. Em vão a gente acordar cedo, no domingo de chuva como hoje, e vir aqui aprender tudo aquilo que Deus nos fala e não fazer nada disso. Isso é em vão. E está indo as maiores responsabilidades daqueles que levam a palavra de Deus. Pois perguntaram, né? O que eu acho mais difícil de pregar. É hora de estar lá na frente, se nervoso. É a preparação que demora muito. Perguntaram, eu falei, cara, o mais difícil é viver o que prega. Isso é mais difícil, porque às vezes Deus mandou mensagem para você. Primeiro, Deus trata com você, com o pregador. Você primeiro deve ser tratado antes de levar aquela mensagem. Você não pode subir num púlpito e falar só adultério se você está em adultério. Então não dá para você subir no púlpito e falar só mentira se você é mentiroso, se você é ladrão, você rouba, você não vai subir no púlpito para falar sobre furto. Não dá para fazer isso. Então, para mim, esse é o maior peso. E esse peso ele não é só para mim, que prega meia-noite na igreja toda aula aqui não. Esse peso, esse fardo é nosso. É para todos aqueles que são Esdras no mundo. Talvez não tenham que Jerusalém, mas Esdras no mundo. Esdras que levam a mensagem de Deus para aqueles que já sabem, mas são afastados. Aqueles que creem que são minais, que falam sobre missão e são. E também para aqueles que não são, precisam saber. Nós temos esse dever de viver aquilo que pregamos. Isso é o mínimo, isso é o básico. O que a Artaxerxes fala aqui para eles não é uma ordem, não é que Esdras, não, beleza, Artaxerxes, agora que você falou isso, eu vou fazer isso, só porque você falou. É claro que não. Artaxerxes está falando uma coisa que eles já faziam. Eles já era assim, ele já tem esse desejo de fazer isso. Ele só está reforçando e lembrando para Esdras, inclusive, porque a gente precisa ser lembrado sim. Até mesmo o próprio Esdras está indo lá lembrar o povo de servir a Deus, de cultuar ele da forma correta, da forma bíblica. Até mesmo o próprio Esdras precisava ser lembrado. Então Deus utiliza Artaxerxes e fala: e você, Esdras, não esquece não, você vai ensinar o povo, você está indo para isso. Esse é o propósito da sua viagem. É por isso que essa segunda imigração está acontecendo. Você vai lá para ensinar o seu povo. Então saibam disso, vamos ser praticantes. A gente fala tanto sobre isso, se tecla, cara. A gente fala muito disso, mas precisamos colocar tudo em prática. Não basta só ouvir, precisamos colocar em prática também. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo às vezes traz um versículo à nossa mente, um trecho de uma aula como essa, um trecho de uma pregação. E às vezes a gente silencia a voz de Deus dentro da nossa mente. A gente prefere ceder aos nossos desejos, a gente prefere ceder à preguiça, seguir ao comodismo, e a gente cala de alguma forma, a gente silencia a voz de Deus. E às vezes Deus usa até um rios do Instagram para falar com você, faz dar um toque, mas você ignora.
Você silenciar agora o Espírito Santo habita em você. Não faça isso. Você precisa ser lembrado, sim. Precisamos do clichê, né, às vezes. A Bíblia não é clichê de um modo, mas é uma expressão comum, né? Utilizada pela nossa geração, pessoalmente há tempos atrás. Então a gente precisa ouvir aquilo que a gente já sabe, precisamos, e também colocar em prática. João, de meia pediu para. Então, os 2 últimos versículos. Então, baseado em todos os decretos, Esdras diz: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que se estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e me ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, Esdras vai se reunir ali com alguns chefes, alguns líderes, né, principais, e vai subir com cerca de 5 pessoas. E ele dá glórias inteiramente a Deus. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o nosso Deus que nos livrou, que nos concedeu essa possibilidade de retornar, de estar de volta em casa. Então, como é bom que ele moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. Então, a gente vê que Artaxerxes, ele estava sendo uma meta, né, doando essa prata, esse ouro, esses utensílios ali, para enfeitar, não ornar a de Deus, os utensílios, porque Deus estava olhando o coração dele. Deus moveu o coração dele. A gente vê onde Deus o tempo todo, nesse processo de reconstrução, que é a grande palavra-chave, que resume todo o livro de Esdras, é reconstrução. Tanto a reconstrução do templo, físico, material, quanto a reconstrução espiritual e moral do povo de Deus. Reconstrução. Louvado seja o Senhor, porque Deus nos protegeu. Louvado seja o Senhor, porque Ele moveu o coração das autoridades para fazer a sua vontade, porque é isso que Ele quer. Louvado seja o Senhor, porque Ele me concedeu essa tarefa, eu, enquanto escriba do Senhor, para poder levar a lei do Senhor para o povo. Louvado seja Deus, porque alguns estão voltando, ainda que poucos, mas nós estamos voltando. Louvado seja o Senhor, porque alguns já voltaram. E louvado seja o Senhor pelos que vão voltar no futuro, que pela terceira imigração, que acontece ali com Neemias, né, que nós estaremos estudando, quando a gente entrar de fato no livro de Neemias. Então, louvado seja o Senhor. E esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que promete e cumpre. Um Deus que está sempre com você, em toda e qualquer situação. Um Deus que vai te abençoar. Um Deus que a sua santa mão sempre estará sobre a sua vida. Basta você se entregar completamente a Ele. Amém?